Então nós vamos conhecer um pouquinho do material aqui, para que você possa ver ele um pouquinho por dentro, saber mais ou menos como ele é e como ele vai funcionar, né? Então nós temos aqui um material voltado para crianças de 3 e 4 anos, de matemática, que nós chamamos de reconhecimento de padrão. Então, essa é a capinha. Esse aqui é um modelo antigo ainda. Esse aqui é do meu filho, né? Normalmente a gente eu criei esse espaço para eles desenharem como eles se veem, ou você pode colocar uma fotinho do seu filho, para realmente deixar muito pessoal e realmente começar a semear uma boa experiência que vocês vão ter, né? Então vocês vão ter vários blocos dentro desse caderno para você desenvolver com o seu filho. Então, por exemplo, vamos achar a sombra certa. Então, ó, são várias atividades, tá? Aí depois, vamos encontrar a imagem que é diferente. Porque por mais que seja óbvio isso para nós, a criança precisa ser ensinada. A criança precisa ser inserida nesse universo, precisa ser apresentado esse conceito para a criança. Também é uma vertente da BNCC. Você vai encontrar no caderno do educador a numeração para você poder conferir lá na BNCC. Enfim, então tem várias atividades aqui, tudo feito muito bem estruturado, muito bem diagramado, realmente para trabalhar também elementos das funções executivas, porque eu faço pós em neuroeducação, então eu trago elementos, acabo que acrescentando, né, os elementos da pedagogia, da neuroeducação, do jornalismo, para montar e estruturar. Então tudo é feito de forma muito, perdão, intencional. Então são muitas atividades para você desenvolver e ainda por cima você pode trabalhar, já ir introduzindo, por exemplo, o idioma inglês. Então você pode ir trabalhando os nomes das cores em inglês, os nomes dos animais, enfim, é um material muito robusto e que te dá muitas possibilidades, né? Então você não precisa ficar necessariamente preso somente à grade, né? A janelinha da matemática. Então você recebe esse caderno e tem mais? Sim, tem mais, porque aqui você não vai adquirir um material que você vai ter aquela experiência que eu já tive muito, né? Quando adquiri outros materiais de outras pessoas, você que lute. E por conta dessa experiência negativa, eu acabei estruturando um material que viesse como resposta àquilo que eu não encontrei no mercado, né? Então, nós temos o caderno da criança. E nesse kit, né, que você vai adquirir, você vai receber 2 cadernos com a mesma estrutura, óbvio que com atividades diferentes, né? Então são 2 cadernos que você vai receber para poder desenvolver com a criança, né? Então você não precisa matar o caderno numa sentada só. Então você pode trabalhar 20 minutinhos no dia, às vezes vai até mais por conta das atividades, né? Então você pode trabalhar lá 20 minutinhos de reconhecimento de padrão, e aí você já pode ir acrescentando, por exemplo, a consciência fonológica. Se a criança tiver entre 3 e 4 anos, você já pode introduzir a consciência fonológica para pré-alfabetizar, preparar a criança para a alfabetização. Então esse trabalho, a gente também tem esse material. Aí você vai trabalhando jogos de escuta, você vai trabalhando rima, aliteração, então 20 minutinhos desse. E é muito legal porque a criança não vai ficar só na frente do caderno fazendo atividade. Você vai encontrar a oportunidade de trabalhar a parte prática também. Então nós temos aqui o caderno da criança e mais um caderno da criança que você vai levar para casa. E aí você vai levar o caderno do educador, mas antes de apresentar o caderno do educador, eu quero apresentar as atividades práticas. Então nós temos aqui. Então aqui no caderno do educador nós vamos ter, né? Deixa eu só abrir aqui para facilitar. Então você vai ter aqui, ó. Essa atividade é o anexo 2, né? Então você pode tanto recortar e colar, mas eu acabei optando aqui em casa por plastificar e colocar esses velcros. Por quê? Normalmente quando a gente vai ao dentista, vai ao pediatra, ou eu tenho que levar as crianças no hospital, a gente não é adepto do celular aqui em casa. Então, o que eu faço? Eu separo tudo numa pastinha, tem até o nome, se eu não me engano aqui, para facilitar. Aí eu deixo tudo em saquinho. Então a minha ideia é o quê?
fazer com que nesse período que a gente fica esperando, que muitas vezes acaba que se tornando horas, por exemplo, se eu for num pronto-socorro, então os meus filhos, eles amam, eles escolhem a pastinha que eles querem levar, então eles levam os joguinhos. Então não é um joguinho que se estende apenas ao material, ele se estende ao dia a dia. Você pode então deixar na sua bolsa e usar como recurso para distrair e automaticamente fortalecer o seu vínculo, porque enquanto a criança está distraída lá esperando para ser atendido, então você pode brincar junto. Normalmente vem outras crianças brincar. Quando eles veem que os meus filhos estão com esses joguinhos, eles vêm brincar. Então aí qualquer coisa só espirro o álcool e desinfeto e tá pronto. E até hoje minhas filhas têm, as gêmeas têm 8 anos e até hoje elas brincam, né? Gostam muito de pegar aqui em casa e brincar. Então eu acabei que optando, você pode trabalhar assim, como você vai receber ele em PDF na tua casa, no teu e-mail, então você pode fazer uma versão para trabalhar a coordenação motora fina, que aqui também você vai trabalhar, né? Mas se você quiser trabalhar de uma forma mais exclusiva, então você pode imprimir, aí a criança ela recorta e cola, aí você imprime um outro, aí você plastifica e deixa para momentos como esse, né? Então essa é uma outra sugestão que nós amamos aqui em casa. Então aí a criança aqui, ela vai seguir, né, a imagem, ela vai ter que recortar e colar, ou apenas, o que eu faço? Eu misturo tudo. Então os meus próprios filhos que criaram essa estratégia de misturar tudo, e aí eles vão ter que fazer o quebra-cabeça, eles chamam de quebra-cabeça, então eles vão montar. Então são várias fichas, várias cartelinhas que eles vão montar. O Miguel ama, depois você pode entrar lá no Instagram para poder ver. Enfim, são muitos, né? Então temos essa atividade, aí nós temos de pareamento, que também vai estar explicando qual que é o objetivo da atividade, que é realmente fazer com que levar a criança a associar, identificar e reproduzir, né, o padrão que é proposto aqui nesse bloquinho, nesses jogos, né. Então, vou tirar aqui para vocês verem. Também escolhi plastificar. Como você plastificou, Kel? Eu plastifiquei, eu imprimi, né, e plastifiquei numa folha no tamanho A4, depois você cortei. Simples e fácil, não tem mistério nenhum. Tá? E aí a criança também pode misturar tudo. E aí você vai trabalhar persistência. Às vezes a criança vai querer desistir por algum motivo, você fala assim, não podemos desistir. E aí você já vem aplicando princípios, valores essenciais que fazem parte da vida, enfim. Então nós temos aqui muitos joguinhos, tá? E legal, como eu te falei, você não precisa ficar restrito ao material, ao kit. Esse material ele tem possibilidade de você estender e utilizar de várias formas, tá? Então, nós temos, já vimos, o anexo 2 e o anexo 1. E um que eles amam aqui em casa, né? Deixa eu ver, acho que é esse aqui. Então, qual é a sequência, né? Então, aqui nós temos as respostas. E aqui a criança só vai, então, preenchendo, colocando aqui do ladinho. Deixa eu ver se eu tenho algum preenchido. Não, preenchido não, não tem. Aquele lá eu não coloquei o velcro. Mas, enfim, aí a criança vai colocando aqui as respostas, né, pra saber qual que é a sequência. Então, você vai levar o caderno do educador também, além de levar o caderno da criança, que a gente já viu, são 2 desse, mais o caderno do educador e mais 3 anexos, né? Então, aqui tem todas as respostas, aqui tem orientações pedagógicas para te auxiliar na sua jornada domiciliar, seja ela integral ou seja ela parcial. Então, qual que é, né, a fonte que a gente utiliza? A gente gosta de trabalhar muito a matemática emocional, o objetivo, dicas sobre o local que você deve preparar o local para a criança poder estudar, não é em qualquer lugar, cheio de barulho, cheio de informação. Nada disso. Como é importante trazer os princípios, os conceitos trabalhados para o dia a dia, enfim. Então aí depois tem as orientações e respostas, e aí dicas e sugestões, do qual eu mudei o nome mais para frente, que são sugestões e inspirações, para que você possa estar aplicando a atividade e saber o que você está fazendo. Porque é muito normal você olhar nas redes sociais e encontrar materiais
no qual você tem aquela sensação, você que lute. Aqui não. E muitas vezes eu lembro que quando eu adquiria muitos materiais, antes de produzir os nossos aqui, os meus aqui em casa, e eu me sentia muito perdida, sem saber o porquê eu estava aplicando aquilo, porque aquilo era importante, qual que era o objetivo daquilo. Então eu resolvi suprir essa carência no mercado e trazer um material que mostra como você aplicar, o porquê aplicar, onde você vai chegar com isso, qual o valor disso na vida da criança e assim por diante, né? Como falei, é um material extremamente bem estruturado, muito bem planejado, cheio de intencionalidade. Então, alguns blocos são grandes, outros blocos são menores, mas sempre trazendo à luz o porquê daquilo está sendo ensinado. E como falei, é uma vertente da BNCC e eu trago para a nossa cosmovisão cristã. Então, aqui você vai trabalhar o intelectual da criança, que você vai estar apresentando o conceito da matemática, o porquê daquilo, vai estar trabalhando o emocional, o psicológico, deixa eu ver, o intelectual, já falei, o emocional, o psicológico, enfim, são 5 elementos, eu tenho costume dizer que são 5 elementos essenciais que Deus depositou em nós, né? Então você vai trabalhar esses elementos tranquilamente, é um material que conecta as coisas, que não é superficial, né? Então, nós temos, como eu já falei, o caderno da criança, que vão 2. Aí, o caderno, deixa eu pegar aqui o outro, para vocês pelo menos verem a capa. Aqui. Aí vai esse aqui também, o caderno do educador, o caderno da criança. O meu filho tá com o caderno, por isso que ele não tá aqui. E aí, muitos joguinhos, né, como eu já falei. Então, ó, eu deixo tudo ensacadinho, bonitinho, porque a gente utiliza isso no dia a dia, né? Então, é um material extremamente especial, um material diferente de tudo que você viu. Você não vai encontrar nada igual no mercado, isso tem convicção. Então, aproveite essa oportunidade, tá? Porque ela é única. E você não vai se arrepender, porque você vai vivenciar experiências incríveis com o seu filho, com o seu educando. Se você aplicar corretamente esse material, os resultados serão transformadores e que vão ecoar na adolescência, vão ecoar no futuro, vão ecoar de uma forma em todas as áreas da sua criança. E você vai trabalhar com ela desenvolvendo as habilidades necessárias e essenciais, que é desses 5 elementos que eu tenho costume de dizer, que você vai encontrar aqui na página, vai encontrar na página do Instagram, no qual a gente tem que focar e realmente investir muito, que é o espiritual, o psicológico, o emocional, o intelectual, o físico dos nossos filhos. Então é isso. Qualquer dúvida, é só você me chamar no WhatsApp e aí a gente conversa um pouquinho mais. Grande abraço, Deus abençoe.